Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para nós darmos continuidade na leitura do livro de Mateus. Hoje vamos ler o capítulo 8 até o capítulo de número 10. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O leproso purificado. Capítulo 8, você que deseja nos acompanhar. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Versículo 5 do capítulo 8. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casas paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que me entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 14, do versículo 8 de Mateus. A sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muito endemoniados a ele. Com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Como devemos seguir a Jesus? Versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem, e aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permita que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Versículo 23 do capítulo 8 de Mateus. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temes, homens de pequena fé? Então, levantando-se,
repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os endemoniados gadarenos, 28. E, tendo chegado à outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro dos endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E estes clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se afastasse do seu território. Capítulo 9. O paralítico de Cafarnaum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tende bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: este blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Versículo 6 do capítulo 9 de Mateus. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Versículo 14 do capítulo 9 de Mateus. O jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João Batista: porque jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque, semelhantemente, remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odre velha. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho,
e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novas, e assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tende ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo o povo foi posto para fora. Entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de 2 cegos e um mudo. Versículo 27 do capítulo 9 de Mateus. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi? E quando chegaram à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: Credes vós que eu posso fazer isto? E disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Sejai-vos feita segundo a vossa fé. E os olhos se abriram. E Jesus ameaçou, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado, e expulsou o demônio. Falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu um homem em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A seara e os ceifeiros. 35 do capítulo 9 de Mateus. E percorria Jesus toda a cidade e aldeia, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todos os enfermos e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Capítulo de número 10, o último da noite. Os 12, a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; e Lebeu, apelidado de Tadeu; e Simão, o Zelote; e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 7 do capítulo 10. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino do céu. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai.
Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11 do capítulo 10 de Mateus. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torna para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, e em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vós açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa, louvado seja o nome do Senhor, por causa de mim, para lhe servir de testemunho, e eles aos gentios. Mas quando vós entregares, não vos dê cuidado como ou o que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E, odiados de todos, sereis por causa do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, Deus. Quando, pois, vos perseguires nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que haja de saber, que não haja de saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todas contadas. Não temais, pois, mas valeis vós do que muito mais passarinho. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, aleluia, Deus, eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu
o negarei diante de meu Pai que estás no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Aleluia, Deus. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida, por amor de mim, acha-la-á. Quem vós recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado a todos vocês que nesse momento estão aqui ouvindo a palavra de Deus, aqueles que ainda vão ouvir. Amanhã vamos estar lendo do capítulo 11 em diante. A paz do Senhor a todos vocês. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a sua vida. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra do Senhor. E aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.